Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia: Lula vai conseguir falir os Correios? Nossa, gente, vocês vão falar, não, mas o Correio já está falido. Não é disso que eu estou falando, que eles vêm entregar a encomenda para a gente, aí fala, não tinha ninguém em casa, você está em casa o dia inteiro esperando encomenda, mas eles não vão mesmo. Não é nada disso. Não é esse o negócio, não é do prejuízo que eu estou falando. É de uma situação que chegou no limite, do limite, do limite, e hoje tem muito recordar e viver. Já vai compartilhando com quem gosta de política. Você lembra aquelas CPIs da época do mensalão? A origem do mensalão qual que foi, você lembra? Tem a ver com Correios. Correio, amor, Correio, vou trazer tudinho para vocês. E daquele jeito que você só vê aqui. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu digo para você uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Fato do dia: Lula vai conseguir falir os Correios? Gente, eu me sinto numa cápsula do tempo. Porque 20 anos atrás, quando o brasileiro sabia que não entendia de política, que agora ele acha que entende porque ele se interessa. Eu também me interesso por muita coisa que eu não entendo. É legal a gente se interessar, e quando a gente interessa, sabe por que é legal você saber que não entende? Porque quando a gente sabe que não entende de uma coisa, a gente aprende uma coisinha nova todo dia. Fica a dica de minutos de sabedoria comigo. Quando eu acho uma coisa legal, acho empolgante e eu não entendo, eu assumo que eu não entendo, eu pergunto tudo, eu vou atrás de quem entende, porque aí cada dia eu vou aprendendo um pouquinho mais. Não é verdade? Mas o brasileiro sabe tudo sabe. Então, como ele acha que sabe de política, aí ele fica tomando caô de político, porque o político sabe de política de verdade, né? Então aqui vamos ao Recordar é Viver para desentrouxar muita gente, começando com a história dos Correios. Jair Bolsonaro queria privatizar os Correios, que aí eu me lembro, você lembra disso? Na época todo mundo, porque nos Estados Unidos tem a FedEx, tem isso, mas tem os Correios estatais, tá? O US Mail tem também, porque, enfim, tem vários serviços, tem serviços de todo tipo, mas Jair Bolsonaro queria optar por privatizar. Atualmente, no governo Lula, o Mercado Livre está falando que quer comprar os Correios, que tem interesse em comprar os Correios. Mas o governo Lula decidiu não privatizar os Correios, pelo menos tinha decidido. Porque decidiu, a gente sabe, né? Que decidiu, ele vale até página 2 nesse país. Agora, nem nos Estados Unidos, mas ninguém sabe o que o povo decide ou desdecide, não é verdade? Mas, enfim, ele decidiu que não vai privatizar os Correios e o pessoal, funcionário dos Correios, sindicato, o pessoal comemorou. Vamos ver. Inclusive, os trabalhadores do Correio ficaram muito satisfeitos do Correio não ser mais privatizado. É engraçado, eu lembro do Correio sendo discutida a privatização no tempo que Antônio Carlos Magalhães era ministro da Comunicação do Sarney. Eu lembro porque naquele tempo era dirigente sindical e a gente já fazia manifestação contra a privatização do Correio. De 85 até agora, quantos anos fazem? 50 anos já. E ainda estão tentando privatizar o Correio e nós brigando para que ele não seja privatizado, porque ele presta um serviço extraordinário à sociedade brasileira. E aí, parecia que os Correios iam ser prioridade total, porque assim, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, eu não sei se vocês lembram de uma atuação genial dele, que estava lá brigando com a Uber, e ele falou que se a Uber sair do Brasil, os Correios assumem. Você já pensou você esperar que a Uber tenha o mesmo padrão de serviço dos Correios? Você precisa ir ao seu trabalho, mas vai ser mais fácil você ir de pogobol do que esperar a Uber administrada pelos Correios. Uma opinião minha. Então, vamos sair da opinião e voltar para os fatos. O ministro falava isso. Se a Uber sair, os Correios assumem, na tela. Vossa Excelência chegou a afirmar que caso o Uber saia do Brasil,
os Correios poderiam substituir a função do Uber. Em relação ao Correio, que eu disse o seguinte, a imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que o Correio deveria sim estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, com o iFood, companhia limitada, tá certo? É esse o debate que nós colocamos. A gestão dos Correios está desse jeito aqui, coloca aqui na tela. Correios tem prejuízo de 2 bilhões e 660 milhões de reais em 2024 e hospitais deixam de atender funcionários com postal saúde após calote de 400 milhões do atual presidente, advogado do grupo Prerro e apadrinhado do Lula. Aqui tem mais de 2 bilhões e meio, um que é o calote no plano de saúde dos funcionários e o outro que é o prejuízo. Enquanto isso, o que acaba de acontecer agora, 4 de abril? Os Correios lançaram o Mercado Livre deles, não lançou o Uber, mas lançou o Marketplace dos Correios, porque é óbvio, o sonho de todo empresário e de todo consumidor é a eficiência dos Correios para entregar as coisas na casa da gente, não é verdade? Nossa, é uma eficiência. Que antes a gente achava eficiente, eu juro para você, eu achava eficiente antes de ter os outros serviços. Depois que chegaram os outros serviços, a gente fala, nossa, os caras realmente conseguem entregar. Não é? Eles entregam. E por que o Correio está fazendo? Aí surgiu a comparação, nós ficamos assim. Mas enfim, vai ter o Marketplace dos Correios, que beleza. A gente, bate palma. Nós já pagamos, agora só falta aplaudir, já pagamos esse ingresso. Põe o Marketplace dos Correios na tela. A página de lançamento do Mais Correios está no ar. Nela, vendedores e consumidores podem conhecer os principais detalhes sobre o Marketplace, que é muito mais pelo Brasil, além de tirar dúvidas no nosso FAQ. Calma, que ainda não chegou o momento de ampliar suas vendas ou garantir suas comprinhas em nossa plataforma. Mas já é possível garantir benefícios exclusivos, hein? Basta acessar maiscorreios.com.br, cadastrar seu e-mail e aguardar só mais um pouquinho para garantir uma experiência de compra e venda com a confiança da empresa que há mais de 3 séculos faz o futuro ser presente para você. Espalhe essa novidade. E aí, o comentário tá geral. Aqui o Deltan Dallagnol falando da questão do hospital dos funcionários dos Correios. Gente, o cara é concursado, é isso e aquilo. Tem o plano de saúde que desconta dos funcionários, não é dado isso. E aí o hospital não está mais atendendo porque eles não estão pagando. Olha aqui. Hospitais deixam de atender planos dos Correios após calote milionário. Essa notícia é desumana. Em plena crise financeira, os Correios não fazem repasses para o custeio da Postal Saúde, que é a operadora de autogestão dos planos de saúde para os funcionários da estatal. E não faz os repasses desde novembro de 2024. Veja, já estamos em abril de 2025. O radar apurou. E vamos agora a um antes e depois dos funcionários dos Correios no governo Lula. Tirem suas próprias conclusões dos Correios antes e depois do atual governo assumir. Enquanto tudo isso está acontecendo, o maior déficit que já teve, tem aqui a notícia, olha. Servidores dos Correios estão indignados com os 4 milhões que a estatal desembolsou para virar patrocinador master da turnê do cantor Gilberto Gil. Os shows começaram no fim de março, quando a empresa já havia admitido prejuízos de 2 bilhões somente este ano. E aí, doutor Dario Júnior pergunta, será que os carteiros vão ter pelo menos desconto no ingresso? Fica a pergunta muito interessante.
E aqui, gente, o Poder 360 fez um levantamento do que os Correios patrocinaram. Então, vamos lá, valor do contrato em milhões. 6 milhões para o Lollapalooza, 4 milhões e meio para a Confederação Brasileira de Ginástica, 4 milhões para o Gilberto Gil, 3 milhões para o JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, 2 para a Casa Brasil, 1,9 para o Fan Festival, 1,2 eventos do e-commerce Brasil 2024, 1 milhão para o Bumba Meu São João, 1 milhão para Sertões BRB 2024, quase 1 milhão para o Pará Raiá, 800 mil para o Tour do Rio, 800 mil Festival Coma, 600 mil Feira Internacional do Livro de Bogotá, 500 mil Campus Party Nordeste e 400 mil South Summit Brasil 2024. E isso a gente tem que comparar, na verdade, com outro gráfico, porque qual é o montante que os Correios costumam gastar e quanto eles gastaram? Será que eles não diminuíram nesse ano de prejuízo e a gente é que não tem familiaridade com a lista e acha que é muita coisa? Vamos aos gráficos. O presidente Lula ampliou, com relação a 2023, os patrocínios do Correio em 916,5%. Gente, esse moço do Prerro não gosta dos Correios, porque tá falindo os Correios, mas gosta do patrocínio, né? E aí, recordar é viver, né? Recordar é viver. Primeiro escândalo de corrupção do governo do PT começa onde? No Mensalão, certo? E onde que começou o Mensalão? Se você entende de política, vai falar, uma mesada que eles pagavam os deputados. Mas como que começou? Foi a entrevista do Roberto Jefferson. Por que o Roberto Jefferson deu entrevista? Você lembra? Você lembra? Recordar é viver. Trazer um vídeo antigo da revista Veja, quando era a época ainda daqueles nomes históricos na revista Veja. Esse vídeo é antigo e ele já recapitula o que foi a CPI dos Correios, como é que começa a história da denúncia do Mensalão. Na tela. A gente teve acesso a um vídeo onde um funcionário dos Correios conta, ele sem saber que estava sendo gravado por pessoas que se passaram como empresários, ele conta como é que funcionava a estrutura de corrupção dentro dos Correios. Ele deu ali em linhas gerais o que mais tarde a gente descobriria que não era um caso isolado. Era quase que uma política de governo, né? Você loteava os cargos na administração federal para arrecadar dinheiro dos partidos que faziam parte dessa base de sustentação do governo. E aí veio a famosa entrevista do Roberto Jefferson, onde ele conta que isso era uma prática de governo e chama isso de mensalão. Daí em diante, se descobriu que essa estrutura envolvia vários partidos e envolvia o próprio PT nessa tentativa de perpetuação no poder. Então o que a gente fez? A mesma estrutura. Quem cobria Congresso, continuou cobrindo Congresso, a CPI que foi instaurada. Quem cobria Executivo e tinha suas fontes, cobria Executivo. Quem cobria Polícia Federal e Ministério Público, a mesma coisa. Mas com uma diferença. Agora, a gente, no caso da Veja, a gente já tinha essa tecnologia de apuração. Quer dizer, a gente já conhecia como apurar esse tipo de escândalo para ser o mais preciso possível. Eu acho que o papel da Veja foi fundamental. A Veja e outros veículos. Os veículos, os demais jornais, televisões, a imprensa de uma maneira geral, se aprimorou também na maneira como cobrir casos de escândalos dessa natureza. O que é o jornalismo investigativo? É você revelar aquilo que as autoridades querem esconder. E o caso do Mensalão era isso. Era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. Você vai desvendando, vai puxando o fio do novelo ali, e ele foi se desenrolando até dar no que deu. Eu acho que foi muito da tecnologia que a gente aprendeu na época do caso Collor e outros escândalos que vieram depois do caso Collor, né? Teve a CPI dos anões, teve vários escândalos que sucederam nesse período, que permitiram a nós, da Veja principalmente, e também dos outros veículos, saber como se conduzir nesse que foi o maior escândalo da política brasileira de todos os tempos, o Mensalão. Pois é. E como que foi essa CPI? Porque tudo começa assim.
Maurício Marinho, funcionário dos Correios, é filmado pegando aquele dinheiro. E aí vão para cima do cara e CPI esse dinheiro. Isso aqui é para dar para o Roberto Jefferson. No que fala que o nome de Roberto Jefferson recebia, que depois ele admitiu que recebia mesmo. No que fala que Roberto Jefferson recebia, ele vai lá e dá entrevista para Renata Lopretti, acusando geral de receber. Então foi isso que aconteceu. Aí que descobriram o mensalão. E a CPI dos Correios é uma das CPIs que mais apurou mensalão. Naquela época tinha várias CPIs fazendo coisas correlatas, tudo ao mesmo tempo. O Brasil virou uma CPI passando em bar à tarde, em vez de jogo passava CPI. Era assim, o Brasil descobriu a CPI. E a CPI dos Correios foi assim. A CPI dos Correios ocupa o segundo lugar da nossa lista. O ano era 2005, quando as denúncias de corrupção nas estatais, nesse caso, nos Correios, movimentavam o parlamento. Bastou um vídeo divulgado em maio daquele ano para uma crise política que ainda está fresca na memória dos brasileiros se alastrar pelo país. A Câmara registrava em boa imagem o diretor dos Correios, Maurício Marinho, supostamente recebendo dinheiro de fornecedores em nome do deputado Roberto Jefferson, na época presidente do PTB, partido da base aliada. Dito e feito, no dia 25 de maio de 2005, toda essa trabalheira para evitar investigações foi oficialmente em vão, e a Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada. Mas o que ninguém esperava é que, quando a situação apertou, outra denúncia foi feita. O Brasil tinha ali o seu primeiro contato com o famosíssimo caso do mensalão. E vocês vejam o que é a vida. É naquela época que a gente teve um dos grandes enfrentamentos da política brasileira, duelo de titãs, duelo dos malvados favoritos, Roberto Jefferson versus José Dirceu. Vossa Excelência sabe que não é meu estilo, mas eu percebi que o governo quis botar um cadáver podre que atinge o seu Delúbio Soares, que atinge o senhor Silvio Pereira, que atinge o senhor Zé Dirceu, que eu vi dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. Esse país sempre elegeu um presidente da elite. Ora um médico, ora um advogado, ora um general, ora um sociólogo, Gabola. Mas nunca tinha elegido um homem pobre, um homem do povo. Todos esses que antecederam o presidente Lula, não, meu líder, me permite fazer um pouquinho de plágio desse seu discurso. Homens ricos ou de classe média alta, que ouviram falar da fome, o Itamar, engenheiro de Minas, mas ouviu falar, não sentiu fome. O presidente Lula sentiu fome. O presidente Fernando Henrique ouviu falar na miséria lendo o Graciliano Ramos, Vidas Secas, mas nunca passou miséria. O ex-presidente Collor pode ter ouvido falar em miséria, mas nos versos de Catulo da Paixão cearense. O presidente Figueiredo pode ter ouvido falar no retirante nordestino, mas nunca foi um retirante. O presidente Lula, não. Igual o povo. Gente igual o Brasil. Pobrezinho, retirante do Nordeste, passou fome. Sabe o que é desemprego? Sabe o que é pau de arara? Viveu concretamente o que os outros ouviram dizer. E eu quero dizer aos senhores aqui, nesse momento que faço esse depoimento, vi um inocente desabar ante essa realidade que lhe contei. Vi um homem de bem, um homem honrado, um homem simples, um homem correto se sentir traído por uma cinta, por um cordão de isolamento que havia em torno dele. Aí eu compreendi. Senhores deputados, senhoras deputadas, meus advogados, senhor presidente, senhor relator, por que não permitiam, que a gente esbarrava sempre no Zé Dirceu, no Rasputin. A gente não passava do Zé Dirceu. Eu entendi
Porque o presidente Lula abraça a gente assim e deixa a gente abrir o coração. Não é fácil dizer o que eu disse a ele, mas eu medi a sua reação. Feri o inocente. E sei que ele tomou atitude, porque a atitude já se percebe aqui nessa casa. Inclusive, o marasmo que vive o plenário da Câmara dos Deputados está ligada à ausência do mensalão, a essa síndrome da abstinência. Recordar é viver antigo, que esse é de 20 anos atrás. Eu já estava trabalhando com isso há uns 10 anos. Eu comecei com 3 na política. Enfim, vamos adiante, porque a gente viu tudo isso acontecer, viu o mensalão, tá aí o Roberto Jefferson falando do Zé Dirceu, e cadê o Zé Dirceu? Zé Dirceu essa semana. Posso dizer, alguns dos nossos críticos da candidatura do Edinho, que os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, né? Eu nunca saí. Nem o Delugo, nem o Bacari, nem o João Paulo. Eu nunca saí. Estamos aí com um novo escândalo dos Correios. O que é que você acha dessa história? O que é que você pensa sobre isso? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. A extrema-direita precisa arrumar pelo em ovo em tudo, porque eles são contra a cultura. Uma das teorias da conspiração que o gado mais gosta é a tal da coisa da Lei Rouanet. Tudo é Lei Rouanet. Eles não entendem nem como funciona a Lei Rouanet, que não é o governo que está dando dinheiro para o artista. O artista recebe do governo autorização para captar um determinado montante em dinheiro das empresas. Eles nem sabem do que eles estão falando. E quando eles ouvem que vai patrocinar o show do Gilberto Gil, eles já ficam todos acesos, porque o Gilberto Gil foi ministro do Lula, então isso é favorecimento. Eles não conseguem ouvir música. Eles não sabem o valor da cultura. Bolsominion odeia cultura. Bolsominion fica ouvindo aquela música daquele jogo brasino lá, Bolsonaro, o jogo da galera. Fica ouvindo sertanojo. É uma gente inculta. Então, eles ficam com esse preconceito. E eles não sabem que empresa estatal não é para dar lucro, é para servir o povo. E os Correios são assim. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós avisamos, nós patriotas avisamos que o PT ia voltar para institucionalizar a roubalheira no Brasil. E estão aí dilapidando agora os Correios. Enfim, não adiantou avisar. Não adiantou. Ficaram com aquela palhaçadinha de carta pela democracia, isso e aquilo. Se está fazendo isso nos Correios, imagina o que não vai fazer na Petrobras. Agora, além da anistia, a gente precisa abrir uma CPI dos Correios. Os deputados de direita já pediram, porque não vão deixar essa escória dilapidar todo o patrimônio do povo brasileiro, como já fizeram nos 4 primeiros governos do PT. Jair Bolsonaro quis privatizar os Correios e essa mídia bandida não permitiu que ele fizesse. Mas tem gente que preferiu votar nulo, né? Faz o L agora, isentão. Faz o L. A minha opinião é que novamente o PT está administrando as estatais, confundindo o que é público com uma caixinha de objetos pessoais. A situação dos Correios é um escândalo e é uma coisa desumana. Que assim, foram colocar lá o cara do Prerro nos Correios. O que esse cara conhece de Correios? Aí, só ideia estapafúrdia. Luiz Marinho com aquela visão de sindicalista, viúva da União Soviética dos anos 70. Não, porque os Correios vão fazer o lugar do Uber. Aí lança o tal do Mercado Livre dos Correios, que é o marketplace dos Correios. Enquanto isso, o
Mercado Livre em si está falando que eles querem comprar os Correios. A esquerda fala muito que a direita fica sucateando empresas públicas para depois vender. Será que esse não é o caso do que o PT, do que o Lula estão fazendo com os Correios agora? Porque a situação dos Correios com os funcionários é uma coisa desumana. Você imagina um funcionário que tem um plano de saúde, que ele paga o plano de saúde, e o hospital não vai mais atender porque a empresa não repassou o dinheiro do plano de saúde para o hospital. E aí o funcionário vai ficar sem o hospital? Como é que pode um negócio desse? Os Correios, assim, todo mundo que já teve que mandar uma encomenda e preencher à mão aquela declaração do que tem dentro, que você põe o seu CPF, você tem que pôr 900 dados. Parece que você está fazendo uma ficha de emprego, né? Parece que você está preenchendo para ganhar emprego nos Correios, de tanto dado que te pede. Aí você dobra o papel, cola ali e ninguém vê e não serve para nada aquilo. Esse negócio dos Correios, quem já teve que passar por isso tem ódio. E acho que está vendo isso falando bem feito, que se ferraram, que quebraram a cara, só pelo nervoso que eu passo em fila e naquele papelzinho. Mas isso não é o correto. Almas cristãs não pensam assim. E também não é o correto na administração pública. A questão é que muita gente fala, tem que privatizar tudo, isso e aquilo. Eu não sei de onde se tira esse modelo de um país que não tenha correio público, tá? Você pode pesquisar. Vão te falar vários exemplos, não porque a Alemanha é isso, porque o Japão é aquilo. E quando você vai olhar, não é bem assim. Tem uma participação do poder público nos Correios. Por quê? Entrega de mercadoria, de carta de correspondência, é um serviço essencial. E ele não é lucrativo o tempo todo e ele pode ser perigoso algumas vezes. Por isso, o Estado precisa manter essas linhas abertas. Isso precisa ser uma garantia para a população. Então, assim, mesmo nos países onde não é majoritário o correio, onde o Estado tem só uma participação, sempre existe algum modelo assim e poderia ser pensado um modelo assim. O que a gente vê no Brasil é que ou o Estado abocanha tudo, ou ele vai dando uma sucateadinha para ver se passa para iniciativa privada. O presidente Lula teve outro dia lá no Mercado Livre, conversando com os caras. O Mercado Livre falou que quer comprar. Está nessa situação que nunca teve um prejuízo como esse. Ao mesmo tempo, os Correios patrocinando eventos como nunca antes na história desse país. Do primeiro ano do governo Lula para o ano passado, o patrocínio cresceu mais de 900%. Até Feira do Livro de Bogotá. Feira do Livro de Bogotá. Os Correios estão patrocinando. Turnê do Gilberto Gil sem pagar o hospital dos funcionários e patrocinando eventos como nunca antes na história. É assim, a distorção completa. Eu fico pensando os fundos de pensão do pessoal dos Correios, do Postales, o que será que está acontecendo? E assim, o primeiro escândalo de corrupção do governo Lula começa nos Correios, lá atrás, 20 anos atrás. Começa com a exposição do que se fazia de desvio nos Correios. E dali foram cavando mensalão, e dali foram cavando petrolão, e daí se chegou onde chegou. Naquela época, se achava que nunca ia dar em nada, porque nunca um poderoso tinha ido para a cadeia. Eu vejo muita gente falando, não, mas naquela época vocês achavam que podia ser punido? Não, naquela época a gente achava que nunca ninguém ia ser punido. E foi. E foi. Pelo jornalismo, pelo noticiário e pela força do povo, que o povo não tinha cabresto político, não. O povo não se fiava em político. Não achava que ia ser salvo por político. Ia lá e descia a lenha mesmo e as coisas foram progredindo. O que a gente vê hoje é, essa galera foi solta. Alguns se reorganizaram, né? Porque o Roberto Jefferson, o Valdemar Costa Neto, que estava nesse mesmo rolo dos Correios, hoje eles são bolsonaristas. E Zé Dirceu falando, falaram que os mensaleiros foram embora. Nós nunca saímos daqui. Eu nunca saí, Delube nunca saiu.
Será que isso vai ser levado adiante? Será que isso vai ser investigado? Será que o povo tem apetite para investigar? É diante disso que nós estamos agora. Ou será que é tanto escândalo que simplesmente as pessoas vão aceitar passivamente isso dos Correios? Os deputados vão cada um negociar suas emendas e nada vai acontecer. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. O que você acha dessa história dos Correios? Gente, os funcionários, coitados, você já imaginou você pagar o plano de saúde da empresa e ficar sabendo que a empresa não pagou? Você não pode usar o hospital? Não dá, né, cara? Não dá. Eita situação. Será que isso vai dar em alguma coisa? Não sei, eu quero saber a sua opinião, sabia? Bota a sua opinião aqui embaixo, já curta, comenta, compartilha. Vê se você está inscrito no canal do Antagonista. Que tem gente que fala, o sininho não toca. Aí eu falo, verifica lá se está inscrito. Às vezes a pessoa não está inscrita. Se inscreve, ativa as notificações, que isso é super importante. Amanhã eu tô de volta. Beijo e até lá.